Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o atacante Bill tá fora do esporte, não mais faz parte do elenco do esporte. Eu vou estar falando para vocês porque com certeza rolou alguma coisa nas últimas horas. Vou explicar para vocês o motivo. Por quê? Porque na coletiva de imprensa que foi apresentada hoje, o Lisca, o Sport falou que ainda estava definindo de fato se ainda continuaria com o atacante ou não. Só que antes o Augusto Carreira já tinha falado em outro programa que a ideia era continuar com ele até o final do ano. Então eu vou estar falando para vocês aqui o que é que pode ter acontecido e pode ser uma coisa boa, tá? Pode ser uma coisa boa que pode ajudar o esporte. E vou estar falando também que o técnico Lisca, ele falou na sua coletiva sobre reforços. Ele falou que sim, já está conversando sobre reforços. Eu vou estar falando para vocês aqui tudo que ele falou nessa coletiva aí com relação a reforços. Só quero pedir para você aquele reforço aqui do canal. Se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever e outra coisa, ativa o sininho. Por quê? Porque toda hora está saindo informação. Então, quando você não ativa o sininho, o YouTube ele não te notifica. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, tá? Porque o teu like vai ajudar esse vídeo aqui a chegar em outras pessoas, a dar moral aqui pra gente continuar crescendo. E agora que você fez tudo isso, vamos lá falar do Bill que tá saindo do esporte e dos reforços que o Lisca falou que já conversou com o presidente do esporte. Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e eu tô aqui hoje do lado de um dos maiores craques da história do futebol pernambucano, recebendo esse baita presente. E eu já falei para vocês que economia de energia só com energia solar. E energia solar é com a Solar 2.0. Então, Nildo, muito obrigado por esse presente. É uma honra fazer parte desse time. Felipe, uma alegria ter você conosco. Seja bem-vindo à Solar 2.0. Tamo junto. Bora lá, meu amigo, que a informação ela é oficial, tá? Não é vazamento, não é nada disso. O esporte, ele já oficializou essa informação no seu Twitter. Vamos ler aqui a informação que o esporte colocou. O Esporte Clube do Recife informa que não renovará o contrato com o atacante Bill, que se encerra nesse último dia de junho, ou seja, está se encerrando hoje o contrato do Bill. O clube agradece ao atacante o período que esteve aqui e os serviços prestados, além de desejar sucesso nos próximos projetos, nos seus próximos projetos. Então, o Sport oficialmente se despediu, dispensou o Bill, não renovou com o Bill. Antes de sair esse informativo aqui, já meio que tinha saído um story do amigo do Bill falando que estava se despedindo, que ele ia fazer muita falta, enfim. Então já estava tudo na cara meio que ele ia sair. Só que antes, gente, se a gente analisar, tá? Na coletiva de imprensa com o técnico Lisca, onde eu participei, inclusive, tá toda completinha aqui no canal. Se você não viu, é só procurar aqui que você vai encontrar. No final da coletiva, um dos repórteres que estava lá e levantou a mão e perguntou o seguinte, ó: Carreiras, a gente queria saber, todo mundo quer saber aqui, inclusive, sobre o atacante Bill que está encerrando agora, se ele continua no esporte ou se ele sai. E nesse momento, o Carreiras ele respondeu o seguinte, que ó, a gente ainda está definindo, assim que a gente definir, a gente informa para vocês, E detalhe, aí eu quero linkar uma coisa a outra. Guarda essa informação aí. Um pouco antes dessa situação, foi perguntado ao Lisca com relação a reforços, Um dos repórteres lá perguntou sobre a situação de reforços, se ele já tinha trazido uma lista lá para o esporte, e ele respondeu que sim, que já tinha conversado com a diretoria sobre a situação de reforços. Antes disso, ele botou o elenco para cima, falou que de fato ali era um elenco muito forte, de pessoas guerreiras, de pessoas de caráter. Fez aquela mídia que ele tá certo, tem que chegar, Ele vai ter que contar com esses jogadores aí. Elogiou até o Rafael Thierry, que deu uma entrevista no final do jogo do Cruzeiro, falando que tem que ter calma, Que não tá tudo bem, tem que ficar inconformado, mas tem que ter calma, E ele falou que sim. Inclusive, isso é algo que eu sempre falo para vocês aqui, E quando eu falo isso, o pessoal fala que é especulação.
ele falou com as palavras dele, tá? Isso está gravado, que geralmente é a primeira coisa que se fala, né? Quando você está acertando ali negociações, geralmente é a primeira coisa que você fala. Você já fala com relação a reforços logo de cara. Então, sim, nesse momento o Sport já tem a lista de reforços que possivelmente o Lisca pediu. E aí ele falou uma outra coisa também importante para eu poder linkar com a situação do Bill para você entender. Ele falou que alguns jogadores já vinham sendo conversados na gestão do Dalpozo, né? Ele até falou que o Dalpozo, felizmente é assim que funciona, porque o Dalpozo saiu e ele chegou, mas ele falou que já vinha sendo conversando, algo que o próprio Dalpozo ele confirmou na última coletiva dele também, falando que de fato ali ele já estava conversando, tem algumas situações sendo conversadas. E onde eu quero linkar a situação do Bill com essa palavra, tá, do Lisca? É exatamente essa lista de reforços. Por quê? Porque para que ele possa ter uma qualidade maior de reforços, tem que ter um investimento mais alto. Então, com relação a isso, alguns jogadores vão ter que sair. Então, o primeiro que o Sport já tirou proveito da situação, porque o contrato estava finalizando agora, é o Bill. Então, ele já se despediu do Bill, ou seja, já vai economizar ali uma grana. Eu, sinceramente, não sei o valor do salário do Bill, mas como é um jogador que veio da Europa e tudo mais, veio de graça, eu coloco por baixo ali uns 80 mil reais, tá? Por baixo ele deve receber. Agora é chutômetro, não tenho essa informação. Então, de fato, o Sport já está economizando ali, vamos colocar ali, entre 80 e 100 mil reais com o salário do Bill. Então esse dinheiro já vai ser injetado, inclusive, né, nessa possível contratação dos novos reforços. E acredito eu que outros jogadores também devem deixar o Sport, tá? Ou seja, a diretoria já deve estar buscando ali alguns jogadores para serem emprestados, algum jogador que o custo é menor, buscar uma dispensa, alguns jogadores que vieram emprestados, tentar devolver esses jogadores. Com certeza, a diretoria do Sport sabe que tem que enxugar esse elenco com jogadores que não vêm sendo utilizados. Vocês lembram que recentemente também o Sport ele dispensou, ele fez um acordo e devolveu o Nicholas Watson, né, que era emprestado também. Então o Sport já aliviou a sua folha, está aliviando também. Possivelmente vai emprestar alguns jogadores da base também, possivelmente. Pode esperar que isso vai acontecer. E paralelo a isso, tá chegando na próxima semana a grana do Mikael. Uma parte fica presa na justiça, uma outra parte com certeza vai para pagar dívidas e com certeza um pedaço desse bolinho aí vai ficar para fazer contratações, porque o Sport sabe da dificuldade financeira para contratar, tem que ter dinheiro para contratar. Então, com certeza, uma parte desse dinheiro vai chegar. Então, o Lisca confirmou pra gente, o Lisca confirmou. E outra coisa, fiquem sempre atentos às coletivas do Lisca, porque o Lisca ele não tem meio termo não. O que está acontecendo de fato, ele fala. O que ele está pensando de fato, ele fala. Eu até falei que muitas vezes pode ser uma dor de cabeça para ele, mas eu vejo como uma grande virtude. Ele é um cara muito transparente, ele respondeu todas as perguntas na lata e respondeu também sobre a situação dos reforços. A gente já vê que a conversa já está acontecendo entre Lisca e a diretoria, tanto que o Bill, que estava ali ainda indeciso se ia renovar ou não, inclusive eu tinha até uma informação de dentro do Sport, tá, que me dava uma certeza aí de que o Bill ia renovar. Então, com certeza, essa decisão foi tomada após a coletiva. Essa decisão ela foi tomada após a apresentação do Lisca. Então, com certeza aí vão ter outros jogadores que podem estar saindo do Sport e outros jogadores vão chegar, exatamente você tirando uma grana de um, né, economizando de um e colocando no outro. Isso é bom. O Sport precisa dar esse up. E outra coisa, tá? Eu até fiz um vídeo mais cedo falando, né, sobre alguns jogadores ali, que o Sport ia contratar uns 6, 7 jogadores, mas cara, se o Sport contrata uns 4 jogadores de qualidade para chegar, vestir a camisa e ser titular, ou seja, jogadores que realmente entregam nesse momento, estão numa boa fase e que podem entregar um bom futebol, com certeza já vai estar muito bom, tá? E com certeza o Lisca, ele já fez os seus contatos, já tem aqueles jogadores ali que realmente são jogadores que todo técnico tem, que é aquele jogador ali de confiança do técnico e tá vindo com o Lisca. Mas a verdade é, também essa dispensa do Bill já tem o dedo do Lisca. Vocês lembram que eu falei que o Lisca ia ser meio que o manager
no Sport ali, aquele cara que ia ajudar também a diretoria de futebol? É exatamente isso que está acontecendo. Mas eu quero ver a tua opinião. Você gostou da não permanência do Bill? Eu, particularmente, acho necessário que ele não ficasse, tá? Então, para mim, foi uma boa escolha do Sport. E você? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a opinião de vocês sobre isso, tá? E outra coisa, ó, eu vou deixar aqui, eu acho que é aqui, dessa vez eu vou acertar. Eu vou deixar aqui o vídeo da coletiva do Lisca para você analisar, assistir e tirar suas conclusões com relação a isso que eu falei, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.